uma grande prova que nós passamos da nossa fé, da nossa perseverança, mas também da nossa unidade como igreja, né? Como a gente pôde ver muitos irmãos se mobilizando para doar sangue e para estar lá. Eu sei que muitos gostariam de ter estado lá, né, Alberto? Mas devido ao tempo, ao horário de trabalho, não era possível. Mas Deus supriu cada uma das necessidades. Oi. Então, falei da doação, não falei? Falei, falei da doação. Foi, Adri? Pô, Adri, é o parafuso aí, tá muito tempo organizado. Isso é maravilhoso demais, amém? E a gente continua ainda nas nossas lutas, nossa oração pelo nosso amado irmão Kennedy permanece. Deus tem feito uma obra também na vida dele ali, naquele lugar. A Andréia tem trazido para nós um relatório, e isso é maravilhoso demais também. Eu tenho declarado, eu falei isso para o Kennedy quando eu fui visitá-lo. Falei: Kennedy, você é livre. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, amados. Não tem nada que nos prenda. Amém? O corpo pode estar preso, mas nós já estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Deixa eu ministrar uma palavra com você. Não é uma palavra nova, é algo que a gente já viu, já falei, eu acho que algum tempo atrás, talvez mais de um ano, porém eu senti no coração de repetir essa mensagem, até por conta talvez daquilo que a gente está ensinando nos grupos, ensinando lá no grupo de ensino. Então eu queria rever essa mensagem com você. O título dela é a exata expressão do Pai, Cristo, a exata expressão do Pai e a vocação da igreja. Amém? Que seja uma noite de ensino também para nós, que a gente venha aprender com o Senhor um pouquinho mais. Então, vamos ler a palavra, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o Filho é... Deixa o pessoal botar isso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite e te pedimos, Espírito Santo, mais uma vez, fala conosco, nos ensina, nos direciona. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos confrontar poderosamente, Pai, no íntimo do nosso coração, e nos conduzir, ó Deus, ao lugar que o Senhor deseja, Senhor. Que a nossa mente, Pai, as nossas emoções sejam edificadas, transformadas pelo Senhor nessa noite, por intermédio da sua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está no som, Pedrão? Bota um pouquinho de retorno aqui para mim, Pedro, da minha voz, para mim, aqui é. Aleluia. Queridos, o que o escritor de Hebreus está falando para nós aqui? Que o Filho, e esse Filho nós lemos aqui em letra maiúscula, ele está falando de Jesus, amém? O nosso Senhor. Esse Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a exata expressão do seu ser. Ou seja, Jesus é a exata expressão de Deus. Não existe nada de Deus que não se possa conhecer por intermédio de Jesus. Amém? Bom, Deus, ele nunca foi visto por homem algum. Deus, ele nunca assumiu, nunca se viu na antiguidade uma forma corpórea de Deus, porque Deus, ele é espírito. Amém? Deus é fogo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Então isso é Deus. Então se você quer ver Deus, a única maneira de você conseguir enxergar a Deus é por intermédio de Jesus. Amém? Então por isso o escritor de Hebreus está dizendo que ele é a exata expressão de Deus. Mas eu não estou falando apenas de uma forma visível. Jesus é a exata expressão de Deus em todos os seus atributos.
Então, se nós sabemos que Deus é amor, é porque nós conseguimos hoje olhar para Jesus e ver em Jesus o amor de Deus. Se nós sabemos que Deus é misericórdia, é porque nós conseguimos olhar para Jesus e ver a misericórdia de Deus manifestada em Jesus. Amém? Então, para conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Jesus e contemplar Jesus. Ok? O Criador, depois de fazer todas as coisas, pelo poder de sua palavra, é revelado por intermédio dos seus atributos, do seu eterno poder, da natureza divina, por meio das coisas que ele criou. Isso está em Romanos, capítulo 1, de 19 a 20. Ou seja, Deus, depois de ter criado todas as coisas, ele é revelado pelos seus atributos. Então, ninguém pode dizer que Deus não existe. Bom, as pessoas dizem, né? A gente sabe disso. Tem muita gente dizendo que Deus não existe. Tem muito ateu na área aí. E eu digo que o ateu tem que ter muita fé para ser ateu, ainda mais no tempo presente. Mas existem pessoas que não creem em Deus. Porém, quando a gente vai olhar para tudo o que Deus criou, nós vamos perceber a manifestação de Deus em toda a criação. Amém? Quando nós olhamos para o homem, nós sabemos que Deus nos criou e nos formou de uma maneira especial. Por que, Felipe, especial? Porque nós fomos o único ser criado por Deus, que Deus criou com as próprias mãos. Toda a criação, a gente vai observar e vai ver que Deus, ele mandou existir. Haja luz, houve luz, haja enxames de pássaros nos céus, haja peixes no mar. Tudo Deus mandou existir e aconteceu. Agora, o homem não. A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida em suas narinas. É assim que está escrito lá em Gênesis, não é verdade? Então, de uma maneira especial, Deus também nos formou. E isso tem um porquê, a gente vai entender um pouco mais do decorrer dessa mensagem. Então, Jesus, ele é a exata expressão do Pai. Antes, queridos, o ser humano, vamos dizer assim, o homem, ele não conseguia conhecer tudo a respeito de Deus, certo? Aquilo que nós conhecemos de Deus hoje é uma grande, vamos dizer, é uma grande revelação com relação aos primeiros povos, com relação, por exemplo, a Abraão. Porque quando Deus veio se revelando para a humanidade, Deus veio se revelando de forma gradativa. Aos poucos, ele não se revelou assim plenamente. Ele se revelou aos poucos. Então, hoje, nós temos a liberdade, nós temos a vantagem, eu posso dizer assim, de conhecer a Deus muito mais do que os irmãos do passado. Vocês sabiam disso? Mas, a partir de Jesus, a revelação plena de Deus se manifesta. Então, Jesus é essa revelação do Pai. E ele disse isso para os seus discípulos. João, capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 10, projeta para nós aí, Fred, que é rápido de endereço, ó, não estou falando, esse garoto é bom, cara. Estefana, esse menino é bom, hein? Eu vou te dizer. Bom, isso aqui é uma conversa de Jesus com seus discípulos, principalmente com Tomé. Eu fragmentei ela aqui para que a gente pudesse ser mais efetivo. Mas disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aqui Jesus traz essa revelação que a gente tem. Aqui Jesus traz para os discípulos dele o entendimento que antes eles queriam ver Deus. Quem não quer ver Deus? Não é? Moisés também quis ver Deus. Ele falava com Deus através de uma sarça ardente. Foi assim o primeiro encontro de Moisés com Deus, um arbusto que queimava e não se consumia. Mas Moisés também pediu para ver Deus. Então isso parece ser um anseio do coração do homem, não é verdade? E aí o que acontece? Deus fala para Moisés: Moisés, olha só, ninguém me vê, cara, e fica vivo. Você tem certeza que quer me ver? É claro que eu estou parafraseando aqui, mas o Senhor fala: Moisés, olha, vou quebrar teu galho, tá? Eu vou te ajudar, cara. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou passar. E vou botar a mão sobre a rocha, sobre a penha. E quando eu tirar a mão, você vai me ver passar pelas costas. Ou seja, Moisés não conseguiu ver Deus, mas ele viu Deus pelas costas. Então Deus quebrou um galinho dele. Ele não conseguiu ver a face do Senhor, mas ele queria ver o Senhor. Então isso a gente percebe que é um anseio da humanidade, um desejo do ser humano de ver Deus. E Deus realiza esse desejo para nós, porque Jesus está respondendo a esse anseio. Jesus está dizendo para Filipe, Jesus está dizendo para Tomé: vocês estão conhecendo o Pai, porque o Pai está em mim. Filipe, mas Jesus e Deus são pessoas diferentes? Sim, são pessoas diferentes da Trindade. Jesus e o Pai, mas eles são um. E o Pai está em Jesus, e Jesus está no Pai. O Espírito, Filipe, e o Espírito Santo? O Espírito Santo está em todos, inclusive em você. Querido, esse é um grande mistério, e às vezes a nossa cabeça, ela se embaralha um pouquinho, né, Chara? Para compreender. Eu estou até agora, já dou a 10ª lição estou brincando, com os adolescentes aqui, e eles não conseguiram entender isso ainda. Não tem problema, eles têm muito tempo para compreender, e nós também teremos toda a eternidade para compreender esse grande mistério, amém? Agora, o fato é, o Pai estava no Filho, o Pai sempre esteve em Jesus, então tudo de Jesus vinha do Pai, todas as palavras de Jesus vinham do Pai, todas as ações de Jesus vinham do Pai. Ele falou em certo lugar: eu não faço nada que eu não veja o meu Pai fazer. Então, Jesus era um eterno aluno do Pai, ele aprendia com o Pai, constantemente. Então, Jesus está revelando aos seus discípulos o plano eterno de Deus, que através de uma relação familiar, onde os membros dessa família são conhecidos não por suas individualidades singulares, mas pelo que têm em comum, as mesmas características, o mesmo caráter. Então esse é o contexto aqui, irmãos, família. Deus não quis se revelar de forma individual. Deus quis se mostrar em meio a um relacionamento familiar. Por isso, agora, nós conhecemos a Deus como Pai. Quando você lê o Velho Testamento, você não encontra essa mesma palavra, Abba. Você vai encontrar Adonai, você vai encontrar Elohim, você vai encontrar vários nomes se referindo ao mesmo Deus, mas você não vai encontrar esse contexto familiar. Então Jesus, ele vem para revelar essa verdade para nós. Ele chama Deus de seu Pai e traz para nós esse entendimento, essa revelação, esse contexto de família. E o que isso significa? Que Deus quer se revelar em meio à família. Deus quer e está interessado que nós também abandonemos as nossas individualidades, para que através da nossa relação familiar, Deus também seja manifestado. Amém? Eu dei uma dica do resto da palavra para vocês aqui. Se você está esperto, você pegou.
João, capítulo 14, versículo 10, fala assim: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ou seja, o caráter de Deus é revelado no Filho, assim como o seu amor, sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade e a sua mansidão. São todos esses atributos, amados, de Deus, que estão presentes em Jesus. Por mais que Jesus ele veio cumprir uma missão, certo? E qual é a missão de Jesus? A gente tem ouvido bastante sobre o propósito eterno de Deus. E a gente sabe que Jesus não veio apenas nos salvar, nos livrar do inferno, mas Jesus veio resgatar esse propósito. E qual é o propósito de Deus? Se não ter uma família de muitos filhos semelhantes a esse Jesus. Não é assim? Então, voltando lá em Gênesis, daquilo que eu falei com vocês, que Deus formou o homem, quando Deus forma aquele homem ali, quando Deus forma Adão à sua imagem e à sua semelhança. Qual foi o outro ser criado por Deus que ele fala dessa forma, dessa maneira ao seu respeito? Nenhum, amado. Então havia um propósito para Deus criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Jesus está resgatando de novo isso, porque o homem se perdeu no pecado. E agora isso precisa ser resgatado. Então Jesus está resgatando, mas de que forma, de que maneira? Revelando esse contexto de família. Deus está revelando esse contexto de relações para a nossa vida. Amém? E aqui entra a igreja, que é um outro mistério. Paulo chama a igreja de um mistério que esteve oculto das gerações passadas. Você não vai ver igreja no Velho Testamento. Você não vai ver essa palavra, eclésia, lá no Velho Testamento. Você vê Jesus falando de igreja. Então era um mistério que estava escondido, que o povo de Deus não conhecia, mas Deus revelou. E a gente vai entender isso. Vamos lá. João, capítulo 17, Fred, do versículo 20 ao versículo 21. Fala assim: a minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu estou em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vocês prestaram atenção aqui? Olha o que Jesus está falando. Na verdade, olha a oração de Jesus. Essa oração é uma oração muito abrangente, queridos, porque ele está orando pelos seus discípulos e está pedindo ao Pai para guardá-los, para livrá-los. Mas ele também não está orando apenas por aqueles discípulos lá atrás, alguns se tornaram apóstolos. Não, ele está indo de uma forma muito mais profunda, ele está orando por você. Você percebeu isso? Ele fala assim: peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus orou por você. Ele orou por você para que você fosse um. Um em que sentido? Na comunhão com o seu irmão e na comunhão com Deus, com o Pai. Então, percebam que a vontade do Pai aqui, falando a respeito da igreja também, é que nós tenhamos essa unidade, essa conformidade, essa comunhão plena, verdadeira entre nós. Essa é a vontade de Deus. Na verdade, esse é o plano dele. Ele nunca buscou individualidade. Amado, Deus se usou de individualidades no passado. Como eu falei para você, ele vem construindo, ele vem criando uma mensagem. E Deus chama Abraão. Mas mesmo assim, chamando aquele homem, Deus revela o propósito que ele tinha. Ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o propósito de Deus já estava manifestado naquilo que ele estava começando a fazer através de um homem.
E a gente olha Moisés também, um homem. Mas a gente vê como Moisés fala, olha, um dia Deus vai levantar um mediador maior do que eu. Então você percebe como o plano de Deus é esse. Como a vontade do Senhor é essa aqui. Aonde nós estamos. Você consegue compreender isso? Amém? Você está aí? Amém? Glória a Deus. Ainda bem que você está. Então, nós também. Guarde isso aí, ó. Nós também. Assim como o Pai. Assim como Jesus. Ele revela o Pai. Nós também somos chamados a revelar Jesus. E eu não estou falando de uma pregação. Eu não estou falando apenas de uma mensagem falada. Eu estou falando de atributos. Eu estou falando de coisas invisíveis. Jesus revelou o Pai que era invisível. Ele tornou o Pai visível. Assim também, Ele espera que a igreja torne Ele visível para essa geração. Quem consegue ver Jesus hoje? Fala para mim, por favor, onde Ele está? Ele está aqui. Quem está vendo aí? Alguém tem dom de visão, por favor? Me diga onde Ele está nesse lugar aqui. Alguém pode dizer assim, o mais espiritual, Ele está em nós. Aleluia, glória a Deus. Amém. Foi Elias que falou isso, né? Imaginei. E de fato Ele está em nós. Mas Ele também caminha no meio de nós. Não é isso? Alguém pode vê-lo? Não. Jesus escolheu essa questão, amado, de subir e ficar lá com o Pai? Não. Ele está obediente ao Pai. Eu tenho certeza que Jesus queria estar aqui andando entre nós, de forma visível. Eu já falei isso para você, mas eu vou repetir. Depois da ressurreição, Jesus ainda passou mais ou menos 40 a 50 dias andando na terra, depois de ressurreto, com o seu corpo transformado e visitando os seus discípulos. Inclusive, ele atravessou parede. Olha só, que corpo maneiro que Jesus tem. Então, amado, não pense que Jesus é um espírito. Jesus tem um corpo, agora, nesse momento. Ele existe, como você existe. Como você pode tocar no seu irmão, nessa cadeira. Jesus é tocável, palpável também. Ele falou isso para o discípulo dele, Timóteo, o cara que não acreditava muito, só precisava ver para crer. Tem Timóteo aqui, Timóteo não, Tomé, troquei os nomes. Tem Tomé aqui, eu sei que tem. Eu sei que muitos de vocês querem ver para crer. Mas ele manda Tomé, ele fala assim, Tomé, toca aqui, ó, na minha ferida. Pega aqui na minha mão. O corpo de Jesus tem marcas, amados. Tá em Apocalipse também, tudo isso. Então Jesus tem um corpo real, verdadeiro. Só que ele não está presente aqui. Por quê? Porque ele falou, olha, eu vou para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não pode vir, o Consolador não pode vir. E é o Consolador que vai conduzir vocês a toda a verdade. Já estou antecipando a palavra aqui, misericórdia. Então, entenda uma coisa. A igreja, você, eu e você, somos chamados para revelar o Jesus invisível. Amém? O Jesus que as pessoas querem ver, mas não conseguem ver. As pessoas querem acreditar em Jesus, mas elas precisam ver Jesus. E de que maneira Deus determinou que elas enxerguem Jesus? Através da igreja. Nós. Você está entendendo a sua vida? Você está entendendo o seu propósito? Você está entendendo a vocação da igreja? Por isso eu comecei o tema, por isso que eu comecei dizendo o tema, Jesus, Cristo, a exata expressão do Pai e a vocação da igreja. Porque essa é a vocação da igreja para o tempo presente, revelar Jesus. Por quanto tempo nós achávamos que eram as bênçãos de Deus para nós, que eram importantes? Por quanto tempo nós achamos que os milagres é que são muito importantes, que foram muito importantes? Ou talvez ainda você pense a respeito disso.
Ou talvez você ache que o suprassumo da história é a gente ver esse milagre na vida da Yasmin. Mas não é, querido. Isso não é o tudo. Isso é só uma pontinha. Faz parte, porque Jesus, ele falou para nós que aqueles que crescem em nome dele, eles fariam também milagres. E ele diz assim, olha, os sinais vão seguir aqueles que creem. Mas são só sinais. Sabe? Os milagres não são o todo. O todo é você. O completo, o pleno é a igreja. Então não são os milagres que são mais importantes. Tem algo mais que o Senhor quer revelar. E revelar através da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Me ajuda aí, ajuda o Gabriel aí. Dá um glória a Deus. Aleluia! Eita glória, saudade do Kennedy, meu pai. Amados, isso é poderoso demais. Isso dá sentido à tua vida, à tua história. Isso dá sentido à igreja. Eu quero ler mais um texto com vocês. Na verdade, eu já li ele. Eu já falei ele aqui. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Então, Jesus vai para o Pai. Mas ele se preocupa com a obra. Quando a gente lê esse versículo, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa são naqueles milagres. Porque a gente vai olhar a obra de Jesus e vai associar aos milagres que ele fez. Mas os milagres que Jesus fez eram apenas sinais para revelar, para mostrar quem ele é. E eu vou dizer uma coisa para vocês, os sinais eram muito mais para os judeus do que para os gentios, para nós. Porque nós éramos derretidos para o Senhor. Os outros povos creram em Deus com muito mais facilidade do que o próprio judeu. Então o sinal, os milagres, eram para dizer quem ele era, porque aqueles milagres estavam descritos nos profetas. E eles revelavam Jesus. Mas Jesus falou que a gente faria eles também, então creia neles. Eu não estou dizendo que você não deva se importar, sabe, querido? E na hora exata, na hora certa, Deus pode realizar milagres em você e através de você principalmente. Porque quando eu falo em você, eu sei que às vezes a gente entra naquele lugar de pessoalidade. Eu preciso de milagres. Mas, querido, Jesus é muito mais revelado quando o milagre vem através da sua vida. Quando alguém vê o milagre que você é, isso é muito mais poderoso. Amém? A gente quer o milagre. A gente quer viver milagres. Amém, Vanessa? Mas o milagre é muito mais poderoso quando alguém olha para você e fala assim, Alberto, como que você está de pé passando por isso? Como, Andréia? Como você ainda ama esse Deus? Como você ama Jesus? Que fé é essa? Aí Jesus é visto. Aí Jesus é conhecido por nosso intermédio, por intermédio da igreja. Eu posso explicar para você, querido, alguns sofrimentos que nós passamos. Eu posso dizer para você o porquê nós sofremos. Porque nós passamos por tribulações. E os teus sofrimentos também servem para revelar Jesus. Os teus sofrimentos, se você estiver nele, firmado, alicerçado, estabelecido, enraizado no seu Senhor, ele será glorificado, mesmo em meio às suas lutas, mesmo em meio às suas dores. Ele vai ser visto em você. Amém? Você entende isso? Deixa eu ler outro versículo com você, João 14, de 16 a 17. Ele fala assim, eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês para sempre.
João 14, de 16 a 17. O que Jesus fez aqui? Algo muito poderoso para você e para mim. Se Jesus não fosse para o Pai, o Espírito não poderia vir. E não poderia realizar as obras que Ele realizou em Jesus. Ele não poderia realizar em nós, porque Jesus estava aqui. Agora, quando Jesus foi para o Pai, Jesus deu essa atribuição para a sua igreja, para o seu corpo. Porque Ele nos tornou um com Ele. Você lembra da ceia? Você lembra que Ele falou, olha, vocês precisam comer esse pão para vocês terem partes comigo, para vocês serem participantes de mim. Esse pão é o meu corpo. Tomai e comei. Quando nós entendemos isso, que nós fazemos parte de Jesus, nós entendemos também que participamos do mesmo Espírito que Jesus tem. Porque o Espírito de Deus, Ele habita em cada discípulo de Jesus. Cada homem, cada mulher que tem um encontro verdadeiro e profundo com Jesus, tem o Espírito de Deus em si mesmo. E amado, esse Espírito é muito poderoso. Ele pode realizar as mesmas obras que Ele realizou em Jesus. E Ele é a solução para o nosso problema, para as nossas deficiências, para as nossas debilidades. Porque quando a gente olha para nós e não encontra condição de revelar Jesus para essa geração, por conta das nossas fraquezas, por conta da nossa incapacidade, ao qual nós temos que admiti-lo assim, quando a gente se depara com isso, com essa realidade, aí é a hora que nós podemos olhar para o Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que capacita você, um homem, um ser humano normal, sujeito a fraquezas, a falhas, a erros, a realizar as mesmas obras de Jesus. Não são as suas capacidades, não é nem mesmo o seu conhecimento, não é o tempo que você tem de evangelho, mas é o poder do Espírito agindo por seu intermédio em você e através de você, que vai fazer as mesmas obras de Jesus, que vai tornar você um ser capaz de revelar Jesus para essa geração. É por intermédio do Espírito Santo, é só por Ele. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, só para te acordar. Amém? Então, é por intermédio do Espírito Santo. Agora, quais são essas obras? Que obras, Alberto, são essas? Quais foram as obras poderosas de Jesus? Se eu falei para vocês que não foram os milagres dele, a ressurreição, essa foi uma obra muito poderosa para nós, que o conhecemos. Mas existe uma obra muito grande que o Pai realiza no ser humano, que é a transformação. Quando nós somos transformados, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos transforme. As obras de Jesus, elas estavam ligadas a amor, elas estavam ligadas à obediência, elas estavam ligadas a entregar a própria vida, na verdade condicionada a isso. Porque se Jesus não se entregasse naquela cruz, a obra de revelação dele do plano e do propósito de Deus não seria completa. Mas ele entregou a própria vida. A fidelidade de Jesus a nós, mesmo sendo infiel, sua mansidão, seu domínio próprio, todos esses são obras que Jesus realizou aqui na terra, e revelando por intermédio dessas obras a natureza do Pai, os atributos do Pai. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma observação aqui. Lá atrás, no início da igreja, havia muitas controvérsias e muitas heresias surgiram. E
surgiu uma heresia através de um homem chamado Montano. E o que eles criam? Eles criam que o Deus do Velho Testamento não era o pai de Jesus. Eles falavam, não. Jesus, ele veio revelar outro Deus. Aquele Deus era um demimurgo, um Deus mau. Um Deus que criou coisas ruins. Essa ideia deu origem a uma religião da época chamada gnosticismo. Na verdade, é um pensamento, filosófico da época chamado gnosticismo, que está presente ainda nos dias de hoje, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesses méritos. Agora, por que esse homem, ele pensou dessa forma? Por muito simples, ele fez uma comparação, ele olhou para o Velho Testamento e ele não conseguia ver as mesmas características de Jesus naquele Deus. Percebe? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, nossa, mas Deus é amor, mas ele mandou matar. Está lá no livro tal, endereço tal, hora tal. Não é assim? Você já ouviu isso? Eu já. E aí o que você faz? Faz assim, não, mas é que tu. A gente tenta sair da história, né? Mas está escrito lá. Deus mandou entrar em Jericó e passar a foice. Olha, mas então Deus não é amor. Não, mas Deus é amor. Deus estava fazendo tudo por amor. Mas naquele momento ele não estava preocupado em ser revelado dessa forma, dessa maneira. Porque ele estava construindo a relação com o homem. Mas em Jesus não, em Jesus a coisa mudou completamente. Ele derrama graça sobre a terra. E aí a gente sabe que isso é o motivo pelo qual ele não pune muitos pecados que a gente olha hoje e fala assim, onde está Deus que não está vendo isso? Uma vez um cliente meu falou assim, Felipe, beleza, cara, ele é luterano. Ele falou, cara, o pastor lá prega que Deus é amor e tudo mais. Cara, mas me explica essa parada aí, como é que pode, cara? Um cara mau vai lá e faz uma atrocidade com uma criança. Molesta uma criança. Deus não está vendo, por que Deus não pune aquele cara na hora? Por que Deus não desce um raio do céu e despedaça aquele cara no meio? Aí eu falei, você não sabe não? Aí ele, não. Eu falei, essa é fácil responder. Aí ele, por quê? Eu falei, por causa da graça. A punição do pecado desse malfeitor estava sobre Jesus. Porque Jesus tomou os pecados de toda a humanidade. Aí você vai dizer que Deus não é amor? Um Deus que põe o próprio Filho para ser punido no nosso lugar? Porque era eu e você que deveríamos estar lá. Mas Ele põe o Filho dele, inocente, para receber todo o castigo, toda a punição de todo o mal do tempo presente e do passado. Jesus revela o amor do Pai. E Ele deseja que nós, a igreja, revelemos também o amor do Pai, a fidelidade do Pai, a obediência ao Pai, a mansidão, que são atributos de Deus, amados, de Cristo. Quando a gente abre Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver esses atributos lá, Paulo falando sobre frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito, Paulo fala, é amor. Bota aí para nós, Fred, é Gálatas 5, 22. Isso. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, segue, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe essa lista aí? Ela é sua. É a lista pela qual você tem que se apropriar dela e andar nela todos os momentos da sua história e da sua vida, para que o Cristo seja revelado por seu intermédio. E amados, nós não temos desculpa. Por que não temos desculpa? Por causa do Espírito Santo. Você tem o Espírito? Se você não tem o Espírito, você não é filho de Deus.
Deixa eu te dar essa notícia nessa noite. Não é isso, Jorge? Se tu não tem o Espírito de Deus, tu não é filho de Deus. E é o Espírito que testifica dentro do nosso coração que nós somos seus filhos. Mas você é filho, você está aqui hoje. É porque o Espírito te trouxe. Então você tem o Espírito. Tendo o Espírito, você tem a capacitação do Espírito para viver essa obra. Para resistir ao pecado. Para dizer não à sua vontade, à sua carne. Quantos de nós aqui tem lutas, amados? Quantos de nós aqui lutamos contra a nossa vontade? O que você queria responder para o outro? E você tem que, às vezes, engolir. Por amor a quem? A Jesus. Às vezes a gente faz isso para o chefe, né, André? Queria falar poucas e boas para ele, mas não vou falar porque senão ele vai me demitir. A gente faz isso, tá vendo? Por nossa causa. Mas a gente tem que fazer por causa de Jesus. Por causa do Senhor. Por causa da imagem dele que está em nós. Nós precisamos amar. E amar é um negócio bem profundo. Porque sentimento a gente escolhe. E eu vou dizer para você, sentimento você pode escolher. Não tem problema. Deus não está preocupado com as escolhas dos seus sentimentos. Eu escolho amar a Vanessa. Eu escolho ter paixão pela Vanessa. Está de boa, está tranquilo. Agora, amor não. Amor você não tem direito de escolher. Amor você tem que exercer sobre aqueles que Deus coloca perto de você, seja quem for. Porque Ele manda a gente amar os nossos inimigos. Perceba que o amor é algo muito sério. Então, falando de amor aí fora, amor é isso, é amor aquilo. O amor não é nada disso que o mundo apresenta para nós. O verdadeiro amor está presente na palavra de Deus e ele se chama Jesus, o Cristo. E ele revelou para nós como deve ser esse amor. Ele falou, olha, se vocês querem ser conhecidos como meus discípulos, vocês precisam dar a vida uns pelos outros. Vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam ser uma família. Vocês precisam ter comunhão. Vocês precisam ser um corpo só. E aí, eles conhecerão a mim através de vocês. É dessa forma. Não tem outra maneira. É falando a verdade. Às vezes a gente não quer falar a verdade, porque a gente tem medo de ferir o outro. A gente tem medo de perder as nossas amizades. E aí a gente está falando de sentimento. Porque talvez se eu falar a verdade para você, você não vai ficar aqui, você vai embora, e eu vou perder um membro da igreja. Está errado, irmão. Eu tenho que falar a verdade para você. Mesmo que doa. E você também tem que falar a verdade para mim. E você também precisa falar a verdade para o seu irmão, que está do seu lado. Deus colocou ele perto de você para isso. E às vezes a gente vê algumas coisas que a gente não queria ver, não é verdade? Por que eu vi isso? Ah, meu Deus. O que eu estava fazendo naquele lugar? Eu não tinha que ter visto aquilo. Sabe por que você viu? Porque você tem a graça de Deus para falar com aquele irmão. O que a Bíblia fala em Mateus 18? Se você não, mas se o teu irmão pecar contra você, vai até ele, tu e ele só. Mas como é que você vai saber que ele pecou? Se você vê. Não é assim que funciona? E aí o que você tem que fazer? Ficar calado? Olhar e falar, é problema da vida dele. Eu não tenho nada com isso. Ele que se resolva com Deus. Não, amado, isso é egoísmo. Isso é não entender o corpo. Isso é não se aperceber de que o seu irmão faz parte de você. E ele está indo para o inferno e você não está se incomodando porque você não quer se dispor. Ou mesmo não quer ter o trabalho de falar. Mas esse é o seu dever. Se você viu, esse é o seu dever. E isso é amor.
É só você olhar para Jesus. Jesus, ele falou a verdade para os discípulos. Ele podia ter poupado Pedro. Quando Pedro falou assim, eu morro por você, Jesus, tu é o cara. E você vai ver, se alguém chegar na tua frente, eu mato. Jesus podia, Pedro, tipo assim, coitado, se ele soubesse que eu sei, tadinho. Mas o que Jesus faz, irmão? Pedro, você não é esse cara. Jesus, o quê? Pedro, você não é esse cara todo. Você está se mostrando corajoso, mas você é um covarde. Eu estou só parafraseando, Lucas. Você é um covarde, Pedro, porque antes do galo cantar 3 vezes, aliás, antes do galo cantar, tu me negará 3 vezes. Eu, Jesus, é tu mesmo, cara. Pedro, olha para o teu coração. É isso que Jesus está fazendo. Falando a verdade. E a gente, amado? A gente também precisa falar a verdade, porque isso é amor. Com amor, é claro. Com mansidão, é claro. E a mansidão é um outro problema para nós. Porque mansidão, você já sabe, eu já te ensinei, já falei, mas eu vou repetir mais uma vez. Ser manso não é ser calmo. Ser manso é ser conduzido. E conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser manso. Então não assuma um posto de mansidão, os fleumáticos aí, ó, David, Marconte. David não é fleumático, não, né? David é outro signo. É ele que fala isso, gente, para me provocar. A gente não crê em signo não, tá, irmão, da internet aí. Nós não acreditamos em signo, tá? A gente acredita aí nos temperamentos. Mas os fleumáticos, que se acham calmos, né, Vanessa? Vanessa tem um fleumático calminho dentro de casa. Será? Não, amado, eu não estou falando do temperamento. Porque Moisés era um cara terrível. Você lembra o que Moisés fez? Ele foi lá e matou um egípcio. Porque esse egípcio estava agredindo 2 hebreus. E ele se achou no direito de ir lá e matar o cara. Enterrou o corpo. Falou, faço mesmo, resolva a parada, acabou. Mas só que alguém descobriu. E ele teve que fugir para o deserto. Mas no deserto, ele aprende a ser manso. Porque ali, naquele lugar, 40 anos, no deserto, a declaração de Deus após isso é, Moisés, o homem mais manso da face da terra. Deus nos amansa. Deus nos amansa. Deixa Deus te amansar, irmão. Se você ainda não é manso. As irmãs brabas em casa aí, viu? Carol, Vanessa, Adriele. Essas irmãs brabas. Rodrigo está lá fora, né, Carol? Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito em todas as coisas. Eu queria falar mais um monte de coisa, mas o tempo não nos permite. Cristo é a exata expressão do Pai. A igreja deve ser a exata expressão do Filho, em amor, em obediência, em entrega, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio. Guiados pelo Espírito Santo, querido, nós vamos cumprir a nossa vocação e revelar o Senhor para essa geração, cheios do Espírito Santo. O caráter de Cristo vai ser revelado através de você, porque esse era o plano desde o princípio. Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E essa palavra imagem, ela está ali porque ela se refere ao caráter de Deus. Imagem não é a forma. Imagem é o caráter. Deus imprimiu o seu caráter no ser humano. E aí alguém pode perguntar assim, então por que o homem pecou? Porque o que Deus faz hoje, Ele já conhece como pronto, terminado. Você, por exemplo, está pronto para Deus, sabia disso?
a obra de Deus na sua vida está completa. Mas você se julga completo? Você sabe que você tem muito a caminhar ainda, não é? Não é assim? Assim era Adão. Ele foi criado pronto, mas ele ainda tinha uma trajetória. Ele ainda tinha que aprender com Deus algumas coisas. Mas o pecado interrompeu o processo. Mas Jesus, ele traz o processo de novo para as nossas vidas. Então o caráter de Jesus já está em você, mas você está sendo aperfeiçoado nesse caráter. E é pelo fato dele estar em você que o Espírito Santo consegue confrontar você quando o seu caráter, ele destoa do caráter de Jesus. Então, quando você percebe ali que deu ruim, sabe? Quando você olha e fala assim, caraca, isso aqui que eu fiz tem nada a ver com Jesus. Você só tem essa consciência porque ele já está em você e você já sabe aquilo que é preciso ser feito. Então, deixa o Espírito Santo moldar o teu caráter. E, querido, são nas pequenas coisas que ele vai fazer isso contigo. Eu vou dizer que não ria, mas até mesmo no troco, lá na padaria, que o caixa da padaria te deu errado. Eu sei que todo mundo usa Pix e cartão hoje, mas talvez você chegue lá e você passou o Pix, mas você chega em casa e vê que o Pix não foi. Foi uma confusão. Aí tu fala assim, Deus me abençoou, aleluia, glória a Deus. Ali as pequenas ali, viu, Andréia? Não, amado, Deus não te abençoou, não, Ele está te abençoando. Sabe por quê que Ele está te abençoando? Porque Ele quer que você volte lá na padaria e fale, o Pix não foi. Porque isso é o caráter de um filho de Jesus, de um discípulo do Senhor. Em tudo. Nas pequenas e nas grandes coisas. Porque quando nós somos fiéis no pouco, nós também vamos ser fiel no muito. E se a gente não é fiel no pouco, no muito que a gente não vai ser. Você entende isso, amado? Deus está te construindo. Ele está edificando a sua vida. Ele está edificando o seu caráter. Ele está transformando você. Deixa Ele transformar. Não resista. Deixa a obra acontecer em você. Porque só assim é que esse mundo vai conhecer Jesus. Através de nós. Por que nós temos que ser diferente? Por que nós temos que ser diferente? Por que o Alberto não pode proceder da mesma forma que os marceneiros que ele conhece faz? Que dá uma engambelada ali às vezes no cliente. Ele abaixou até a cabeça assim. Ele rapaz, conhece um monte. Mas por quê? Porque ele é um discípulo de Jesus. E ele não deve nada ao cliente dele, não. Ele deve a Jesus. Nós devemos ao Senhor. Aí tu fala assim, mas ninguém viu, ninguém sabe. Isso aqui é coisa minha. Mas Deus viu. Mas tá, Ele viu. E aí, querido, Ele não vai tomar o culpado por inocente. Ele viu. E Ele não quer. Ele não vai permitir que você tenha o padrão do mundo. Porque Ele precisa que você tenha o padrão dEle. O padrão do céu. Felipe, então é ser santo demais. Não, que não é ser santo demais, não. É ser santo o suficiente ao ponto que Deus mandou você ser santo. Como Ele é santo. Ele falou isso para Abraão, sede santo como santo é o vosso Pai, o vosso Senhor que está no céu. Então é assim. Mas o meu colega faz e ele é da igreja. É? Legal. E aí, se o teu colega decidir seguir um outro caminho, não for para o céu, for para aquele outro lugar, você vai também? E aí, amado? A quem nós precisamos seguir? A Jesus. Ele nos convidou a ser discípulo dele. E ele falou, para ser discípulo dele, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. E essa cruz é todos os dias. Você se depara com situações que você precisa ser manso, humilde, amoroso, bondoso, benevolente, misericordioso, fiel. Todo dia.
nós somos provados em todas essas coisas, porque nós somos discípulos dele, e ele precisa aumentar o nosso padrão, para que o mundo possa conhecê-lo através de nós. Amém? Eu tinha muito a vos falar, mas o tempo não nos permite. Mas eu creio que foi o suficiente para você entrar na sua consciência, não eu, mas a palavra de Deus, e transformar você. Amém? Fica de pé para a gente